avançamos para a lição da segunda-feira, onde vamos considerar a continuação da história do versículo 1. Eles foram e se hospedaram na casa desta mulher, que era uma prostituta. Olha que interessante. Há certos aspectos nas histórias do Antigo Testamento que nos surpreendem. Por exemplo, Elias se hospeda, sendo um homem solteiro, se hospeda na casa de uma viúva. Hoje, para nós, isso seria inconcebível, seria uma aparência do mal. Mas veja que há formas e formas de Deus conduzir o seu povo, e isso deve nos fazer pensar acerca de julgamentos precipitados, que muitas vezes nós nos apresentamos para julgar quando jamais deveríamos fazê-lo. Então, esta parte de Josué 2, de 2 a 11, nos é introduzida dizendo que a personagem aqui é Raabe. Ela traz para nós um elemento de ética muito interessante, porque com a leitura do texto, eu espero que vocês possam ler, eu não vou ler aqui porque são vários versículos, mas ela mente. Quando o rei de Jericó mandou dizer a Raabe que ela apresentasse os homens que haviam ido à casa dela, ela, porém, depois de esconder aqueles homens, no versículo 4, então ela respondeu: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E ela sabia. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Mentira. Segunda mentira, não sei para onde foram. Terceira mentira. Após eles depressa, porque os alcançareis. Irmãos, aqui, para nós pensarmos um pouquinho antes do comentário da história, né? Existe uma ética cristã que deve ser sempre considerada. E nós acreditamos com toda a convicção que os fins não justificam os meios. Isso faz parte da ética cristã. Se fosse assim, então nós poderíamos justificar muitas coisas. Uma outra situação que podemos chamar, ou uma outra condição, que é a ética situacional, dependendo da situação. Se uma pessoa está passando fome, com bastante privação, então a situação libera o assalto, o roubo, o furto, nós entendemos que não. Nem nos valemos da ética situacional e nem entendemos que devemos ferir a ética cristã de justificar os meios de acordo com os propósitos, com o fim. Nós entendemos que não. Então, irmãos, como foi isso? E como é que diante dessa postura de Raabe, ela ainda vai ser mencionada? Ela vai ser mencionada ali no livro de Hebreus e também é mencionada no texto de Tiago, capítulo 2, 25, que elogia Raabe por oferecer hospedagem aos dois espias e por dar instruções a eles de como proceder e por ter também desviado a atenção do rei. E se nós lembrarmos, irmãos, eu não havia pensado isso antes, mas me ocorreu agora, deixa eu só conferir rapidamente, Raabe também está aqui, olha, na genealogia de Jesus, em Mateus 1, verso 5, Salmão gerou de Raabe, com quem ela veio a se casar. Então, uma honra para essa mulher. O que nós entendemos? Irmãos, mais uma vez um princípio muito importante. Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo trabalha conosco para que nós possamos ir ao Senhor, ir a Deus, como nós estamos. Mas ninguém que vai até o Senhor da maneira que está, permanece como está. Ou nós nos tornaremos piores, endurecendo o coração e negando a sua salvação, ou nós seremos sensibilizados por um amor tão imenso que a nossa vida será transformada. É o que aconteceu com Raabe. Deus a aceitou, a recebeu do jeito que ela estava, uma mulher de prostituição, com hábitos do perjúrio, de praticar a mentira. E ela foi sendo abençoada e foi sendo transformada. Quantos de nós, irmãos, não chegamos para a igreja com tantos defeitos, com tantos hábitos maus, ruins, em total desconformidade com a vontade do Senhor, e ao tomarmos conhecimento com a palavra, ao tomarmos conhecimento com o povo de Deus, ao caminharmos com o povo, ao caminharmos com a palavra, nós vamos sendo purificados, nós vamos sendo aperfeiçoados e a nossa vida passa por um crescimento. E é isso, lamentavelmente, irmãos, que há um grupo de cristãos hoje que nega essa necessidade de uma transformação.
E aquela frase tão memorável que Jesus pronunciou para a mulher pecadora, registrada em João capítulo 8, vai e não peques mais, para muitos isso não existe. Só eu não te condeno, mas o vai e não peques mais é rejeitado. Nós aceitamos, sim, irmãos, eu também não te condeno, mas aceitamos vai e não peques mais. Então essa compreensão que nos dá de que Raabe foi aperfeiçoando a sua vida e foi se tornando uma mulher honrada ao ponto de casar-se com Salomão e pertencer à genealogia de Jesus. E aqui, irmãos, olha que pensamento lindo, bem no meio do segundo parágrafo, em meio a uma cultura decadente e corrupta, quanto também ao próprio estilo de vida de Raabe, Deus, em sua graça, viu uma centelha de fé por meio da qual ele poderia salvá-la. Que expressão linda! Deus viu ali, ela expressou fé, essa expressão aparece a partir do verso 9, ela dá um testemunho da sua crença no poder de Deus. Eu fiquei impressionado relembrar essa história muito importante. E, irmãos, aqui há uma lição preciosa para nós. Deus, quando olha para nós, quando o Senhor Jesus olha para nós, movidos pelo Espírito Santo, ele não vê só o homem pecador, o homem falho, a mulher pecadora, a mulher falha, o homem mentiroso, o desonesto, a mulher mentirosa, desonesta, trapaceiro, adúltero, impuro, mas ele vê aquilo que nós podemos nos tornar mediante a operação da sua graça. Eu acho isso algo tão maravilhoso. Deus não vê só, ele vê sim, mas ele não se limita a olhar para os meus defeitos e pecados. Ele enxerga isso, ele vê, mas ele olha também o que eu posso me tornar mediante a operação da sua graça. E foi o que aconteceu com Raabe. Depois de ela receber os espias, despistar aqueles homens, olha, eu vou pedir aqui o testemunho dela, versículo 9 e versículo 10, diz assim, vamos por aí, capítulo 2, 9 e 10. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Irmãos, aqui no final do versículo 11, não precisa pôr produção, ela diz o seguinte, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Ela dá um testemunho, isso é muito esclarecedor. Quando nós consideramos ali a promessa, eu já tenho mencionado isso na lição da semana passada, mencionei e vou repetir. Quando nós mencionamos Gênesis 15, 16, que diz o seguinte, na promessa que Deus fez a Abraão, na 4ª geração tornarão para aqui, dizendo que eles ficariam peregrinos por 400 anos, porque não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Não se encheu a medida da iniquidade. Veja, irmãos, Raabe, nesta história, demonstra que as notícias da saída do Egito, que a vitória sobre os reis do outro lado do Jordão, aqui o rei, deixa eu ver aqui se foi mencionado os nomes, não foram mencionados, mencionou assim, Seom e Og, os reis que estavam da além do Jordão, ou seja, eram notícias para despertar no coração daquelas nações o reconhecimento da soberania de Deus e da fragilidade dos seus deuses. Lembram-se da história de Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 17, quando Amaleque por nada atacou Israel, apenas para mostrar que os seus deuses eram superiores aos deuses do Egito e superiores ao Deus de Israel. Mas eles não fizeram assim, eles não se humilharam, não se entregaram ao Senhor. E a decisão de Raabe, irmãos, diz aqui o último parágrafo, revela que à luz do juízo havia apenas 2 possibilidades. Continuar na rebelião contra ele, ser eliminado, ou se render pela fé. Ao escolher o Deus dos israelitas, Raabe se tornou um exemplo do que poderia ser o destino de todos os habitantes de Jericó, caso tivessem se voltado para o Deus de Israel. Isso aqui é importante, eu vou ainda fazer mais uma menção
desse aspecto na lição da terça-feira. Então, havia uma esperança. Deus havia determinado a destruição. Mas havia esperança? Bom, nós vamos considerar isso. Irmãos, essa expressão do versículo 11, aqui, ó, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, isso significa pavor, cumprimento lá da promessa de Êxodo. O verso 10, onde aparece, deixa eu ver aqui, os quais destruístes, isso significa algo ou alguém separado para a destruição. E o relatório dos espias dessa vez foi praticamente aquilo que Raabe disse para eles, foi o que eles levaram de informação. Nenhuma informação sobre a terra, sobre cidades, sobre frutas, sobre produção, nada disso. E a lição havia sido aprendida, né, irmãos? A lição havia sido aprendida. A primeira geração não confiou, mas a segunda confiou. E nós confiamos no Senhor? Para a gente pensar. E dessa maneira pomos um ponto final na lição da segunda-feira.